A paz do Senhor para todos. Com muita alegria, nós estamos aqui nesse dia para estudarmos a palavra do Senhor nosso Deus, dar continuidade à nossa escola bíblica dominical online. Satisfação muito grande. Pedimos a Deus, estamos confiantes que muito em breve nós estaremos reunidos no templo, na escola dominical, todos os domingos pela manhã, às 9 horas da manhã. Enquanto isso não acontece, nós estaremos transmitindo, conforme a graça que o Senhor nos der, as lições bíblicas da escola dominical. E coube a mim, nesse dia, falar aqui da lição de número 6. Nós estamos estudando esse trimestre, o segundo trimestre do ano 2020, a doutrina do trinitarianismo, né? Temos um prazer muito grande, essa lição é comentada, o comentarista, autor e comentarista da lição é o nosso pastor-presidente, pastor Dernival Lopes Penha, presidente do Campo do Guará 2. É uma satisfação para nós muito grande, para mim uma responsabilidade também muito grande, falar de um tema tão importante como esse, né? Que é a lição de número 6, a trindade envolvida na adoração. Louvado seja o nome do Senhor. O fundamento da lição se encontra em Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 6. É o fundamento. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 6. Nós temos também um texto-chave que dá fundamento a toda a lição, que se encontra em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 a 8 e o versículo 13. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és o meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quando os anjos diz, o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Versículo 13. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Glória a Deus. O objetivo geral da nossa lição de hoje, a trindade envolvida na adoração, o objetivo geral é mostrar que, sendo Deus triuno, toda a trindade santa se envolve na adoração. Objetivos específicos são 3. Reconhecer que o Filho também é Deus e deve ser adorado.
mostrar como a Trindade promove a adoração com conteúdo, explicar o conteúdo da adoração a Deus. A introdução, nossa lição está dividida em 3 tópicos, com seus subtópicos. Nós vamos discorrer aqui nesses 3 tópicos, muito rapidamente, fazer um resumo, e com muita alegria nós estudaremos nessa lição como a Trindade trabalha para que o homem adore o seu Criador. O que a Bíblia fala de adoração? Verdadeira adoração. A Bíblia ensina que só devemos adorar a Deus. A verdadeira adoração vem do coração. Não é só um ato exterior. A verdadeira adoração, ela vem do coração. Eu só adoro quem eu reconheço que é maior do que eu. Então eu adoro quem é soberano. Quem adora outro que não seja Deus, automaticamente rejeita Deus e é pecado. Nós vamos ver mais na frente sobre a idolatria, né? O pecado da idolatria. Adoração é mostrar amor. Adoração é mostrar respeito. Adoração é mostrar reverência. Adoração é se dedicar totalmente a Deus. Isto é a verdadeira adoração. Adorar é prestar homenagem, tributo, ou fazer reverência a uma pessoa ou alguma divindade. No nosso caso, o nosso Deus triuno, a Trindade Santa, que está altamente envolvida na adoração. O propósito da adoração é estabelecer. O propósito da adoração é expressar. É uma expressão de um relacionamento entre a criatura e o Criador. Então, o propósito da adoração é estreitar, expressar um relacionamento, estreitar um relacionamento. Só Deus merece adoração. Só Deus merece tanta dedicação e reverência. Somente Deus. Por quê? Porque Ele nos criou, porque Ele é soberano. Ele é o nosso tudo, soberano sobre tudo. Mas ninguém merece adoração. A palavra do Senhor fala lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo disse: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, dou a quem eu quero. Portanto, o diabo falando para Jesus: portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Tudo será teu. Mas Jesus respondeu com precisão, porque Jesus, o Filho, Jesus, Deus, Filho, também, Trindade envolvida na adoração. Jesus, muito mais, porque o escritor aos Hebreus fala da superioridade de Cristo. Seu primeiro capítulo. E quando o diabo disse: se tu me adorares, tudo será teu. Sabe o que Jesus disse? Vai para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirá. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro tópico da nossa lição é: adoração é devida a Deus. Subtópico é: o Deus Filho foi indicado pelo Deus Pai para ser adorado. E o escritor aos Hebreus registrou aqui o que diz o Pai, que é o texto, o fundamento da nossa lição. Eu vou ler novamente. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. A palavra deste versículo
se refere altamente ao Cristo glorificado, a Ele, superior. E nesse contexto, o escritor dos Hebreus enfatiza mais uma vez aqui a superioridade do Deus Filho, superioridade dele sobre os anjos, pois estes foram mensageiros de Deus. Os anjos, escritor aos Hebreus, está dizendo aqui que os anjos foram mensageiros de Deus. E o Cristo é o Filho de Deus. Os anjos são adoradores e Cristo é aquele a quem eles adoram. Os anjos adoram, nós adoramos, nós prestamos louvores. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E qualquer que seja o argumento teológico sobre essa passagem, que não são poucos, né? O âmago essencial é que Jesus é Deus. Jesus é Deus e, como tal, deve ser adorado por todos, inclusive pelos anjos. Seguindo essa linha, hoje, quando a igreja adora a Deus Pai, o faz por meio do seu Filho. Para nós adorarmos a Deus, nós fazemos isso por intermédio de Cristo Jesus, pelo Deus Filho. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E o próprio Jesus disse: na verdade vos digo, que tudo quanto pedides ao meu Pai em meu nome, Ele vos há de dar. Está lá em João capítulo 16, versículo 23. Ponto 2. Deus Espírito Santo. O Espírito Santo também está envolvido na adoração. O Espírito Santo é que nos leva à verdadeira adoração. É fácil perceber a ação do Deus Espírito Santo no processo da adoração. Paulo faz questão de esclarecer aos fiéis como a Trindade se envolve na adoração. Ele diz que nós, que somos para o louvor da glória do Deus Pai, e para isso primeiro esperamos em Cristo, e estamos nele depois de ouvirmos sua palavra da verdade, o evangelho da salvação, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Paulo escreveu isso, está registrado lá em Efésios, capítulo 1, versículo 12 e 13. Então o Espírito Santo também está envolvido na adoração. Isso é para nos mostrar que a Trindade está envolvida e comprometida com a verdadeira adoração. Tópico do número 2. Componentes da adoração promovida pela Trindade. Componentes da adoração promovida pela Trindade. As Escrituras influenciam o homem para adorar a Deus com conteúdo. As Escrituras influenciam o homem para adorar a Deus, para fazer uma adoração verdadeira. Uma adoração real, não uma adoração artificial ou superficial. As Escrituras influenciam o homem. A Escritura ensina o homem a adorar a Deus com conteúdo. Trabalhando o coração do adorador, a palavra das Escrituras o faz compreender e o Espírito de Deus o leva a honrar Jesus e reconhecê-lo como Senhor. Esse é o primeiro passo para a adoração dirigida pela Trindade, né? Isso é muito importante, reconhecê-lo como Senhor. O Espírito de Deus nos leva a reconhecer Ele como Senhor. E as Escrituras nos dão propriedade para isso. Antes de iniciar a adoração devida a Deus, o homem deve tomar ciência do seu estado pecador.
E o Consolador enviado por Jesus da parte de Deus é quem prepara o adorador, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo de Deus. Então, as Escrituras nos influenciam para isso. Entender que antes de iniciar a adoração devida a Deus, o homem deve tomar ciência do seu estado pecador. E o Consolador enviado por Jesus da parte de Deus é quem prepara o adorador, convencendo do seu pecado e apontando Jesus como Salvador. Pois só o pecador que se chega por Cristo pode oferecer a Deus adoração apropriada e aceitável. Só por intermédio de Cristo Jesus, a adoração de um pecador é aceita. Só por intermédio de Cristo Jesus, a adoração do pecador é apropriada e aceitável. E quem nos convence é o Espírito Santo de Deus. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7, diz: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus, que também está envolvido na adoração. Ponto 2. A adoração com louvor é promovida pelo Espírito Santo. A adoração que flui de um ser cheio do Espírito Santo é com certeza apropriada e aceitável, segundo escreveu o apóstolo Paulo, porque além de haver comunicação entre os adoradores, falando entre vós com salmos, hinos, há também ações de graças a Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Destacando aqui, mais uma vez, a Trindade na condução da adoração. Espírito Santo de Deus. Da mesma forma que nos ensina a orar como convém, nós cremos que o Espírito de Deus também nos ensina a adorar com eficácia, uma adoração genuína, uma adoração verdadeira e transparente, focado exatamente no Deus triuno. Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26, ele diz: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus nos ensina a pedir. E nós podemos, com a autoridade da palavra de Deus, dizer que o Espírito de Deus também nos ensina a adorar, visto que o Espírito de Deus é o agente ativo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor disse por meio do profeta Sofonias que os seus zelosos e adoradores o procurarão vindos da Etiópia. Está lá em Sofonias, capítulo 3, versículo 10. Né? Da além dos rios da Etiópia. Meus zelosos adoradores, que constituem a filha dos meus dispersos. A filha dos meus dispersos me trarão sacrifício. Os rios da Etiópia são os braços do Nilo. O Nilo azul e o Nilo branco. E Sofonias, no capítulo 3, fala isso. São povos outrora pagãos que se converterão ao Senhor. Não é verdade? E aqueles que adoravam outros deuses trarão agora sacrifício ao Senhor. E é isso que Sofonias estava dizendo. Onde quer que eles estejam,
mesmo longe, mesmo além dos rios da Etiópia, uma grande distância, né? Mesmo assim, Deus mantém o seu olhar sobre eles e os seus ouvidos abertos para eles. E Sofonias capítulo 3 diz: eles se tornarão seus zelosos adoradores. Isso concorda com a palavra de Jesus, lá em João capítulo 4, versículo 23, que o Pai deve ser adorado em espírito e em verdade, e que esses são os procurados por Ele. Portanto, devemos adorar a Deus de forma zelosa. Devemos adorar a Deus de forma zelosa. Mulher samaritana, ela perguntou para Jesus: onde nós devemos adorar? Né? Diz que, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve adorar? Mulher perguntou para Jesus. Aí Jesus disse: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Aquela mulher estava com uma dúvida, né? Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém. Mas Jesus disse que a hora vem e agora é que os verdadeiros... Jesus disse que os verdadeiros, se tem adoradores verdadeiros, a Bíblia faz referência a adoradores verdadeiros, existe o adorador falso. Porque aonde tem um falso, com certeza existe um verdadeiro. Porque ninguém faz um falso se não é copiando o verdadeiro. Não é verdade? Mas eu conversando essa semana com um amigo, ele disse que está sentindo muita saudade do templo. Nós também estamos sentindo muita saudade de nos reunir para adorar a Deus. Ele me disse uma coisa importante. Ele disse que se sente bem adorando no templo, reunido com os irmãos. Eu também me sinto bem. Mas a grande verdade é que nós podemos adorar a Deus no templo, na igreja. Nós podemos adorar a Deus em casa. Nós podemos adorar a Deus no trabalho, no trânsito. Onde quer que nós estejamos, nós podemos adorar a Deus. A hora vem, agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Tópico de número 3, último tópico. Elementos da adoração. Mas antes de entrarmos nesse tópico número 3, eu queria falar alguma coisa sobre a idolatria. Tudo aquilo que nos afasta da adoração a Deus, quando nós mudamos o foco do adorado, do Criador, pode se tornar um grande pecado de idolatria. Por isso que as nações, o mundo, estão da forma que estão. Não querem adorar a Deus, reconhecer a Deus como Criador, como poderoso, como Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas e Senhor. E a idolatria, infelizmente, leva as pessoas e nações à decadência moral, né? 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4, diz assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus, senão um só. Não existe outro Deus para ser adorado. 1 Coríntios, Paulo também fazendo referência à idolatria, capítulo 10, versículo 19, mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios, né? O profeta Isaías também disse que o ídolo nada significa
e é fabricado pelos homens. Isaías capítulo 2, versículo 8. Também a sua terra está cheia de ídolos. Inclinam-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. Aí ele continua lá no capítulo 40, versículo 18 a 20. A quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou quem o comparareis? O artífice funda a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Nosso Deus? Não. Ele está vivo, ele se move. Ele está na minha casa, aqui, agora, está na sua casa. Ele está pronto, com os ouvidos atentos. O Deus triuno, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo está envolvido na verdadeira adoração. O salmista no Salmo 115, versículo 4, ele diz: os ídolos deles são prata e ouro, obra da mão dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvido, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés tem, mas não anda. Nem som algum sai da sua garganta. O salmista está fazendo referência aqui aos deuses pagãos. Ele tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Mas no versículo 3 do Salmo 115 diz: mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo que lhe apraz. O nosso Deus está vivo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Elementos da adoração. Último tópico. À luz da Bíblia Sagrada se pode examinar o conteúdo da adoração. Entre outros elementos, destaca a gratidão. Muito importante adorar a Deus com espírito de gratidão, de reconhecimento. Spurgeon disse que a gratidão a Deus é a grandiosa mola que move a santa ação. A gratidão é a grandiosa mola. Então vamos chegar a Deus com sentimento, com espírito de gratidão a Deus, considerando sempre a prioridade de valores na hora de agradecer. Jesus agradeceu ao Pai, destacando os valores eternos em primeiro lugar. Ele disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Outro elemento da adoração, outro conteúdo da adoração é o louvor. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. Que fareis, pois? Orarei com o Espírito, mas também orareis com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Precisamos de cantar, de louvar com entendimento. Saber, infelizmente existem muitas letras hoje de músicas, né? De hinos que não exaltam a Deus. Exalta mais a criatura do que o Criador. Mas o elemento importante da adoração aqui é o louvor. O salmista instrui os adoradores a celebrar com júbilo e servir com alegria e se apresentar ao Senhor com cântico. Está lá no Salmo 100, salmo tão querido, né? A igreja do Novo Testamento cantava em adoração. Vamos cantar ao Senhor, vamos adorar o Senhor. Nesse momento de crise, de instabilidade, de pandemia, vamos adorar o Senhor. Nós adoramos pelo que Ele é, não é pelo que Ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso
coração. Isso é louvar com entendimento, é cantar com entendimento. Ponto 2, para encerrar. Obstáculos para a verdadeira adoração. Formalidade é um obstáculo para a verdadeira adoração. Formalidade hipócrita. Jesus disse que alguns adoradores o honravam somente de lábios. A vida estava longe, está lá em Mateus capítulo 15, versículo 18. Então, é um obstáculo para a adoração. Formalidade hipócrita. Às vezes nós focamos muito em quem canta, em quem adora. Esquecemos de focar a nossa verdadeira adoração naquele para quem estão cantando. Não é verdade? Por isso existe muitos artistas gospel, não tenho nada contra isso, mas a formalidade hipócrita é um obstáculo para a verdadeira adoração. Do ponto de vista de Jesus, quanto na adoração, a preocupação dos adoradores é somente com o exterior, com a aparência, até mesmo com a produção técnica, sem qualidade de vida, são comparadas a sepulcro caiado, né? Por fora pintadinho de cal, branquinho, bonitinho, mas por dentro Jesus diz que é só imundície, são obstáculos da verdadeira adoração. Que o Senhor, o Deus, a Trindade, o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tenha misericórdia de nós, que nós não deixemos esses obstáculos da adoração, né, esse vírus, nos infectar, que possamos oferecer ao Senhor uma adoração reverente e verdadeira. Né? Isso atrapalha a adoração. Outro ponto, vida comprometida com a impiedade, é outro obstáculo da verdadeira adoração. Vida comprometida com a piedade também atrapalha a adoração. Há de se considerar Deus como imutável, como Ele é. Deus não muda, né? Deus não muda. E eu vou dizer um negócio para você, você vai até estranhar, mas depois você pode me procurar pessoalmente, né? Deus não perdoa pecados, né? Ele cobrou de Jesus na cruz do Calvário. Nossos pecados foram perdoados por Ele, mas Ele cobrou. Jesus se fez pecado por nós. Então, Deus é um ser imutável. Há de se entender que para pecadores adorá-lo, tem que ser por intermédio, através de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso implica em vida sincera, perdoada e regenerada, para que se possa adorá-lo em espírito e em verdade. Para que se possa adorá-lo em espírito e em verdade. Caso contrário, Deus ainda encobrirá o seu rosto do pecado. Está lá em Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Tiago capítulo 4, versículo 8 a 10. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. São muitos textos. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós concluímos esta lição com a ajuda das pessoas da Trindade Santa. Nós entendemos que com a ajuda da pessoa da Trindade Santa, o pecador pode oferecer a Deus uma adoração sincera e com conteúdo apropriado. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.